inclinado a privilegiar as contemplações das ilhotas de ordem que flutuam na sopa empírica e aleatória da história, né? Mas dotado, ao mesmo tempo, de um excelente ouvido para a entropia, né? E de um olhar de lince para as assimetrias e desequilíbrios que constituem a substância mesma do real, enfim, e por aí afora. Parte dessas contradições, entre aspas, são meras ilusões superficiais, eu diria, traduzindo, na verdade, um projeto intelectual onde essas oposições estão ali exatamente para serem transcendidas, né? Mas outras, ao contrário, me parece que produzem tensões persistentes na obra de Lévi-Strauss e deveriam ser desenvolvidas pela sua posteridade, né? Em certo plano, ou em última análise, essas contradições, entre aspas, são constitutivas da obra de todo grande criador, artista ou pensador, né? Grandeza que se manifesta na simultaneidade, como se conhece de todo grande artista ou pensador, de um imenso orgulho e de uma infinita modéstia, né? No caso de Lévi-Strauss, de todo artista, o orgulho de não ser um sujeito, né? Ou seja, o criador não como um sujeito ou substância, mas como pura relação, como intermediário, veículo, laço, mediador, transmissor. O estruturalismo, teoria da relação, é no mesmo passo uma teoria da criação. Influência do surrealismo. Sabe-se que o conceito de bricolagem, que define multiplamente a antropologia para Lévi-Strauss, é ao mesmo tempo o método do seu objeto e o objeto do seu método, né? Sabe-se que esse conceito prático, deve a Max Ernst e ao convívio de Lévi-Strauss com os surrealistas, né? Recordem-se ainda as aproximações abruptas e imprevistas, a expressão é do Eribon falando da obra de Lévi-Strauss, né? Que o estilo Lévi-Straussiano tanto afeiçoa, né? Suas enumerações à la Borges, né? Considere-se, por exemplo, essa passagem que eu puxei ao acaso, que me parece uma joia daquilo que os franceses chamam de pince sans rire, né? De humor britânico, em que é uma passagem que está longe de ser única nas mitológicas, mas que diz assim, no meio da demonstração, Lévi-Strauss sai-se com a seguinte frase: que relação pode haver entre, de um lado, a resposta ao chamado da madeira podre, a percepção olfativa do mau cheiro, a aquisição de um pênis mole, a não percepção de um espetáculo, a não ingestão de uma bebida cheia de vermes, e, do outro lado, o estupro de uma virgem e a ingestão de gambá assado. Ao final da frase, sem fôlego, o leitor sente-se tentado a acrescentar mentalmente, e isso não é tudo, né? Imagine o que vem por aí, né? Note-se, por fim, o gosto meio dadaísta de Lévi-Strauss pelos trocadilhos e pelas referências intertextuais. Eu lembro, por exemplo, uma deliciosa alusão a Marcel Duchamp, no final da Origem das Maneiras à Mesa, em que aparece, no mito norte-americano, um bisão, um búfalo, mis à nu par ce chasseur même, que é o título de um famoso quadro do Marcel Duchamp. Ou mais notável ainda, um paralelismo que eu descobri, espero ser o único a ter descoberto, um misterioso paralelismo evocado, que surge entre uma tríade evocada numa passagem da Oleira Ciumenta e um verso do Mallarmé. A tríade diz o seguinte: eu estava relendo recentemente o Oleira Ciumenta e topei com a seguinte frase. Ele está descrevendo a preguiça, o guariba, os animais que têm incontinência anal, oral, etc. Ele diz assim: reencontra-se aqui, então, as três peças mestras desse conjunto mítico. 2 pontos, ciúme, excremento, meteoro. Ponto. Jalousia, excrement, meteor. Lendo isso, eu me lembrei, eu já li isso em algum lugar. E, na verdade, existe um verso no Mallarmé, num poema chamado Salut, que termina assim: solidão, Recife, estrela. 3 só. Ou seja, nós temos 3 séries que se superpõem, 3 palavras que se superpõem muito exatamente, né? Um sentimento, jalousia, solidão, né? Uma concreção terrestre, o excremento e o Recife, e, naturalmente, um astro, o meteoro e a estrela. Acaso, né, Mallarmé diria que um golpe de dados jamais vai aboli-lo. E foi Lévi-Strauss que nos ensinou que todo detalhe é motivado. Evidentemente, essa frase do Lévi-Strauss foi produzida pela frase do Mallarmé, saiba ele ou não, né? Em suma, mais uma vez, na obra de Lévi-Strauss se vê tensão, oscilação, coexistência de contrários, né? A grande questão que se abre hoje no processo de reavaliação, eu ia dizer de reabilitação, mas enfim, aqui a obra de Lévi-Strauss está sendo submetida, né? A grande questão que se abre nesse processo é de saber se o estruturalismo é uno ou múltiplo.
ou para usarmos uma polaridade arquetipicamente levi-straussiana, seu estruturalismo é contínuo ou descontínuo internamente. Né? Sem deixar de concordar com os intérpretes que concordam com Levi-Strauss, a saber, que veem na obra de Levi-Strauss como marcada por uma profunda unidade de inspiração e de método, eu vejo, porém, a personalidade teórica do estruturalismo e do seu autor como dividida, mas não oposta, em dois gêmeos eternamente desiguais, né? Como os da história de Lince, um herói cultural e um deceptor, né? O homem da mediação e do descontínuo e o homem da separação, que é também o mestre do movimento retrógrado em direção aos pequenos intervalos, o racionalista europeu e o xamã ameríndio. Né? Eu acho que há sim dois estruturalismos, mas como Levi-Strauss mesmo foi o primeiro a mostrar, dois é muitos. Né? Um estruturalismo, se vocês quiserem, em desequilíbrio perpétuo, uma expressão levi-straussiana. E se Levi-Strauss não é o último pré-estruturalista, longe disso, infelizmente, ele está muito perto de ser o primeiro pós-estruturalista que nós conhecemos. Sobre esses dois estruturalismos, que eu dizia que há dois estruturalismos, ou um estruturalismo em desequilíbrio perpétuo, né? É difícil prever qual vai ser o efeito mais amplo sobre o campo intelectual, no sentido lato do termo, que foi esse acontecimento estrutural, né, que é a entrada de Levi-Strauss na biblioteca da Pleiade. Né? Mas essa entrada acontece na hora mesma em que o legado intelectual de Levi-Strauss começa a ser seriamente reconsiderado, né? E em que se começa a constatar que a obra dele não está apenas atrás de nós e à nossa volta, mas também diante de nós. Essa é uma frase com que ele termina essa história de que a diversidade cultural não está só atrás de nós e em volta de nós, mas está no futuro diante de nós. A obra de Levi-Strauss também. Né? Esse volume, aliás, da Pleiade, dá testemunho de uma curiosa reviravolta. Né? A saber, que a herança do estruturalismo antropológico, homenagens piedosas e exceções honrosas à parte, parece estar sendo hoje na França muito melhor administrada pela filosofia do que pela antropologia. Eu me refiro ao fato de que essa obra da Pleiade foi organizada por 3 dos 4 editores são filósofos, apenas um etnólogo, né? E de que e me refiro mais geralmente ao projeto de rediscussão da obra de Levi-Strauss que está sendo empreendido por uma nova geração de filósofos na França, interessados em resgatar a originalidade e a radicalidade intelectuais do pensamento francês dos anos 60, né? Que foram eclipsadas pela maré conservadora das décadas subsequentes que continua conosco. Essa reproblematização filosófica do pensamento de Levi-Strauss se faz, para usar uma linguagem consagrada por ele mesmo, sobre vários eixos. É instrutivo, por exemplo, ver como o nome de Leibniz começa a aparecer ao lado do tradicional Kant, né? Ou como a tradição da Naturphilosophie, por exemplo, com a referência crescente à obra do Darcy Thompson, né? Onde se radica uma concepção morfogenética antes que lógico-combinatória da noção de transformação, ou ainda como do Kant, começa a ser a terceira crítica, né, que começa a aparecer como influência decisiva. Né. Ao lado dos 4 editores filósofos do volume da Pleiade, que são Vincent de Baen, o Frédéric Keck e o Martin Rueff, caberia destacar o nome do Patrice Manillier, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, e que, a meu juízo, é um dos intérpretes mais profundos que já se debruçaram sobre o projeto estruturalista. Esse jovem filósofo soube trazer à luz a originalíssima ontologia do signo que subjaz a semiologia saussuriana e, outra descoberta capital dele, que subjaz também a concepção levi-straussiana de antropologia. A leitura que faz Manillier da antropologia de Levi-Strauss reflete uma influência essencial, discreta, mas perfeitamente explícita, da filosofia de Gilles Deleuze. Não é preciso dizer que essa leitura de Manillier dificilmente obteria o assentimento integral dos dois pensadores implicados, Levi-Strauss e Deleuze, né? E talvez menos ainda, o que já é bem mais interessante, de todos os discípulos auto-intitulados dos mesmos. Né? Mas, de qualquer maneira, a linha foi traçada. A antropologia estrutural afirma temerariamente: Manillier é, ao mesmo tempo, eu cito, empirista e pluralista. E a filosofia que a subtende, diz ele, é, sob todos os aspectos, uma filosofia prática. Ou seja, um Levi-Strauss empirista, pluralista e pragmático. Enfim, alguém para dizê-lo. Né? É com grande